Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler os versículos 15 a 23, de onde basearemos a nossa exposição. A segunda mensagem é baseada no capítulo 3 de Colossenses, mais especificamente no versículo 11, que é aquele que traz o tema dessas duas mensagens, Cristo tudo em todos. Mas inicialmente hoje nós queremos, nessa primeira mensagem, que essa pergunta esteja sempre presente na sua mente: quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Digo eu, mas eu assumo também essa pergunta: quem é Cristo para mim? Gostaria que você assumisse também quem é Cristo para você. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 23, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nele, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos volverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que Deus abençoe a porção da sua palavra que foi lida. Irmãos, essa carta que Paulo escreveu aqui, escreveu para uma cidade que era um grande centro comercial, um centro comercial antigo, que nessa época aqui ele já estava com uma certa decadência. É uma cidade que está perto da cidade de Éfeso. É interessante porque às vezes nós olhamos essas cartas de Paulo e esses lugares não são familiares para nós, mas é interessante sabermos que eram cartas reais, para pessoas reais, para igrejas reais. E Paulo estava lidando com problemas reais, com situações reais, com contextos reais também. E essas cartas, elas não estavam destinadas a morrerem, a serem o objetivo principal, apenas serem lidas naquelas igrejas, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo, elas nos atingem. Essa própria carta traz referência a como ela era para ser lida na igreja de Laodiceia e em outras igrejas também. Então nós vemos aqui o Espírito Santo de Deus inspirando Paulo e trazendo uma mensagem para nós, uma mensagem poderosa que era necessária a essa igreja, pela situação que era vivida, mas que é necessária também para nós, para a nossa vida individual, para cada um de nós aqui nesta manhã. Provavelmente quem evangelizou essa cidade foi Epáfras. E provavelmente Paulo não conhecia esses irmãos ainda, porque lá no capítulo 2, versículo 1, ele fala dessa luta dessa agonia que ele tinha numa luta espiritual para estar ministrando aos colossenses, ministrando aos laodicenses, e ele diz assim: por quantos que não me viram face a face. Então Paulo provavelmente nunca tinha visitado essa igreja aqui, mas ele escreve à igreja porque Epáfras, que o visitou na prisão,
provavelmente disse todas as coisas que estavam acontecendo e falou dessa igreja, da crença da igreja, mas também dos problemas que existiam dentro da igreja. E Paulo então escreve essa carta. Ele escreve essa carta junto com Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo estava junto de Paulo. E provavelmente Timóteo talvez escreveu aquilo que estava sendo ditado por Paulo, mas os dois estavam juntos na escrita dessa carta. E ela é dirigida, no versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Paulo estava preocupado principalmente com algumas heresias. É interessante que ele escreve a santos e fiéis, irmãos em Cristo. Ele está escrevendo a crentes. Ele está escrevendo a pessoas como você, como eu, que são crentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava preocupado com algumas heresias que estavam ocorrendo nessa igreja. Sincretismo, muita especulação filosófica, muito misticismo, coisas que transformavam o evangelho em regrinhas comportamentais e em rituais sendo introduzidos no Antigo Testamento, agora na prática do cristianismo neotestamentário. Paulo combate essas heresias com uma exposição inicial de quem é Cristo. Quem é Cristo? Essa é a preocupação primordial de Paulo. Expor isso. Fazer uma exposição da pessoa de Cristo, muito semelhante àquela que nós temos ouvido aqui pelos nossos irmãos. O reverendo Elias nos falou de Cristo como Filho do Homem. O reverendo Ronald tem feito uma exposição da pessoa de Cristo baseada em João capítulo 1. Nós vamos ver que essas exposições estão em perfeita harmonia com aquilo que Paulo fala da pessoa de Cristo aqui nessa carta. Ele quer levar o pensamento nosso, e o pensamento central da carta é que Cristo é tudo em todos. Qualquer ensino, qualquer prática, qualquer intermediação que diminua a centralidade de Cristo, ela é contrária à fé verdadeira. E aí, na medida que nós olhamos aqui esses versos, esses capítulos aqui, nós vemos uma coisa bem interessante. O capítulo 1, ele tem uma diferenciação de tratamento nas pessoas aqui. Primeiro, a carta faz uma introdução dizendo quem está escrevendo. Depois, o versículo 2, a quem a carta está sendo escrita. Mas logo a partir do versículo 3, nós temos uma divisão interessante do tratamento pessoal desse capítulo 1. Vejam que Paulo se refere, primeiramente, a nós, na primeira pessoa do plural, do versículo 3 até o versículo 14. Primeira pessoa do plural. Então, deem uma olhada na Bíblia de vocês, vocês vão ver. Começa com o verbo na primeira pessoa do plural. Damos sempre graça, desde que ouvimos, no versículo 4, né? E por aí nós vamos, no versículo 9, por essa razão também nós, né? E sempre se incluindo aqui nesse tratamento. Paulo está falando a crentes. Isso nós já vimos desde o versículo 2, mas deem uma olhada aqui nos versículos 12 a 14, ele diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, íntegros, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que coisa interessante, ele fala a crentes, mas não são crentes quaisquer, são crentes que ele reconhece que são íntegros, idôneos, e que estão fazendo aquilo que cabe a eles. Ele diz no versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos, primeira pessoa do plural aqui, temos a remissão dos pecados. Paulo está dizendo, irmãos, nós temos a remissão, temos a redenção, temos o evangelho, temos a salvação.
Paulo está escrevendo a crentes que, como ele, confiam no nosso Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Primeira pessoa do plural nesses primeiros versos aqui de 3 a 14. E aí, no texto que nós lemos aqui, ou parte dele, a partir do versículo 15, o tratamento muda para ele. Muda para ele. Para a terceira pessoa aqui do singular. E ele começa a falar de Cristo. Ele começa a falar desse que deve merecer a nossa atenção. Desse a quem ele vai fazer a exposição e vai ressaltar a sua pessoa, a sua posição ao longo de toda carta, de toda epístola. Veja no versículo 15, ele é a imagem de Deus. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. 18, ele é a cabeça, e assim por diante, até o versículo 20. Ele está falando de Cristo Jesus, dele. E aí ele vira-se para os seus leitores. Agora notem que é ele que está proferindo a mensagem, e ele passa assim mais incisivamente a falar a vós. E vamos agora nos colocar no lugar desses que estão recebendo a carta. O vós somos nós, né? E Paulo passa a se dirigir aos leitores, e o que ele faz aqui é exatamente aplicar a exposição que ele fez da pessoa de Cristo. E depois de falar nós, de falar ele, de falar a vós, ele fala de si mesmo. No versículo 23, no final do versículo 23 em diante, ele começa a falar de si mesmo e dá um testemunho, uma experiência pessoal. No final do versículo 23, ele diz assim, do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo dos meus sofrimentos. Versículo 25, do qual me tornei ministro de acordo, né? E aí ele vai aplicando, ele trazendo essa experiência pessoal. Paulo está trazendo aqui os seus sentimentos, o seu ofício, os seus deveres, a sua preocupação com os fiéis. E isso se estende até o versículo 1 do capítulo 2. Mas a nossa concentração aqui, irmãos, é nos versículos 15 até o versículo 23. E é aqui que nós queremos reavivar essa pergunta que nós devemos estar com ela constantemente enquanto estamos lendo esses trechos e expondo essa questão. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Você pode dizer, isso é uma pergunta supérflua. Se nós estamos aqui numa conferência, no encontro da fé reformada, certamente que nós sabemos quem é Cristo. Não somente nós sabemos quem é Cristo, mas temos interesse em quem é Cristo, senão nós estaremos numa outra atividade qualquer. O pregador está chovendo no molhado, perguntando quem é Cristo. Por que é que nós temos que martelar nisso aí? Nós sabemos quem é Cristo. Irmãos, eu creio que nós devemos sempre estar estudando a palavra de Deus e nos relembrando quem é Cristo, porque nós temos a tendência de esquecer, de viver como se Ele não fosse quem Ele é. E o nosso conceito de Cristo, ele tem sido mudado, ele tem sido modificado pela visão de um Cristo que é um Cristo cabisbaixo, é um Cristo envergonhado, é um Cristo às vezes que está mendigando a atenção. É um Cristo que não é o Cristo Salvador, Redentor, vitorioso, aquele que venceu a morte, aquele que é exposto na Bíblia, aquele que é Deus verdadeiro, aquele que estava desde o princípio, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus. Quem é Cristo? E nesse trecho que nós lemos aqui,
nós temos 3 dimensões a essa resposta que devemos dar. Quem é Cristo? Paulo nos diz aqui quem é Cristo. Nos versículos 15 a 23, Paulo está nos dizendo precisamente quem é Cristo Jesus. E ele começa nos dizendo, como nós temos ouvido aqui, que Cristo é o Senhor do universo. Isso vai dos versículos 15 a 17. Cristo é o Senhor do universo. E na sequência, versículos 18 a 20, Paulo vai passar a nos dizer que Cristo é o Senhor da igreja. E nos últimos versículos do trecho que nós lemos, versículos 21 a 23, Paulo vai nos dizer que Cristo é o Senhor da sua vida. Vejam, do maior para o menor, do mais amplo e abrangente para a questão específica, particular, mas é aquela que interessa mais a você, a sua vida. Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é o Senhor do universo. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da sua vida. Versículos 15 a 17 que nós lemos. Notem o caráter abrangente de Cristo e da sua obra e dos efeitos do Evangelho na descrição de Paulo, que Paulo faz aqui da pessoa de Cristo, quando ele substancia, quando ele prova, quando ele declara que Cristo é o Senhor do universo. E essas palavras abrangentes, como aqui está no nosso título, Cristo é tudo em todos, está presente ao longo dessa carta, aqui, principalmente nesse capítulo aqui. Veja, nos versos precedentes ao nosso texto, as palavras todo, todas, toda, tudo, essas palavras estão presentes nos versículos 4, 6, 9, 10, 11 e 2 vezes no versículo 11. E no trecho que nós lemos, estão presentes no versículo 15, 2 vezes no versículo 16, 2 vezes no versículo 17, 1 vez no versículo 18, 1 vez no versículo 19, 20 e no 23. Paulo não quer deixar nenhuma dúvida de que Cristo realmente é tudo em todos, em todas as coisas. Jesus Cristo é apresentado aqui da forma mais abrangente possível. E Paulo nos diz que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Vejam aqui no versículo 15 dele, diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Percebem a semelhança aqui com João, capítulo 1, versículo 1? Percebem a igualdade que é colocada aqui na pessoa de Cristo com Deus? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que viu a Deus e que transmite a mensagem de Deus para nós. E nós vemos a Deus através de Cristo. Ninguém viu a Deus, mas o Filho. Mas nós temos o Filho. O Filho é aquele que vem até nós. O Filho, o texto bíblico nos diz, é Deus conosco. Deus conosco. E o texto nos diz que ele é a imagem do Deus invisível. Lembra quando Jesus Cristo estava falando lá, pregando e falando sobre Nínive? E ele diz lá em Mateus que os ninivitas iriam ressuscitar e acusar aquela geração má e adúltera, porque ali estava quem era maior do que Jonas, ali estava o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, e eles não estavam prestando atenção a ele. Eles não estavam ouvindo a sua mensagem, enquanto que Jonas, um pregador que tinha má vontade, que tinha uma pregação maçante, repetitiva, sem esperança, provocou o arrependimento de uma cidade inteira, de uma grande metrópole. Mas ali estava quem era maior do que Jonas, ali estava o Senhor dos senhores, o Senhor do universo, encarnado, vivendo aqui entre os homens, e as pessoas rejeitam a Cristo. Irmãos e irmãs, quando nós rejeitamos a Cristo, estamos rejeitando
o Senhor do universo. Aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que existiu antes das coisas criadas. E no versículo 16, aqui nós temos a exposição de João 1:1. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que exposição magistral que Paulo está fazendo da pessoa de Cristo. Não somente ele esteve presente na criação, mas as coisas foram criadas nele. E não são só as coisas visíveis, palpáveis, que nós podemos ver e tocar, mas todo um campo espiritual que nós não vemos, mas que é tão real quanto as coisas que vemos. Principados, potestades, todas as coisas, tudo segue-se a ele. Veio a existir por causa dele, veio a existir nele. Seres visíveis e seres invisíveis, sejam tronos, soberanias, as pessoas mais poderosas do mundo, os impérios maiores que a terra já viu. Tudo isso procede do ato criativo de Deus, e Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, está aqui presente na criação. Jesus Cristo, quem é Cristo? Jesus Cristo é o Senhor do universo. Ele é Deus e ele é Criador. Nele todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por meio dele. As coisas foram criadas nele, por meio dele, e com que propósito? Para ele. Para ele. Nós temos isso aqui muito claro. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é Cristo? Cristo é o Senhor do universo, ele é Deus, ele é Criador, ele é soberano, eterno. É a terceira coisa que nós vemos aqui, e vemos isso no versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Carta aos Hebreus nos diz que as coisas são conservadas, coesas, juntas, elas existem pela palavra do seu poder. E aqui Paulo está nos dizendo que ele precede todas as coisas. Mas esse mundo só tem a sua existência porque subsiste nele. Ele é o Criador e ele é o mantenedor de todas as coisas. É Deus desenrolando e desenvolvendo o seu plano eterno. Cristo no centro. Cristo, a grande ligação da divindade conosco. É Cristo sustentando todas as coisas para que seus propósitos sejam cumpridos. Suas profecias se cumpram porque elas revelam esse plano eterno, desde toda a eternidade. E Deus seja glorificado no final. Deus vitorioso, Jesus Cristo, Senhor do universo. Meus irmãos, o nosso Cristo não é um Cristo qualquer que nós vemos por aí. Não é um Cristo que está ainda pendurado no madeiro. Por isso, muitas vezes nós usamos a cruz, e aqui nós vemos a centralidade da cruz, e veremos ver mais ainda, e utilizamos a cruz vazia, porque ele não ficou pendurado no madeiro. É o Cristo vitorioso porque ele é o Senhor do universo, não poderia ser de outra maneira. E se ele se esvaziou de sua glória e entrou num estágio de humilhação para habitar entre nós, foi por amor a nós, pela grande misericórdia e amor de Deus que se derramou sobre cada um de nós, cada um de vocês, para que nós pudéssemos ter a mensagem da redenção, as boas novas do Evangelho. É esse Cristo, Senhor do universo, que condescendeu em habitar entre nós e sofrer humilhação até a morte, morte de cruz, para depois ressurgir vitorioso ao terceiro dia.
Cristo, quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Cristo é o Senhor do universo. Cristo é o Senhor do universo. Mas esse Cristo é o Senhor da igreja. Essa regência que ele tem sobre o universo o faz, no seu plano de redenção, separar um povo para si, um povo chamado, que ele chama de igreja. Um povo que ele comprou com um alto preço. E nos versículos 18 a 20, Paulo passa a falar desse Cristo que é o Senhor da igreja. E nós lemos aqui, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse verso aqui nos fala de um Cristo que não é o Cristo cabisbaixo, não é o Cristo pedinte, não é o Cristo que é o cabeça. Ele é o chefe da igreja. Ele é aquele que comanda a igreja. Ele é aquele que vai apresentar o seu povo, os santos, aqueles chamados e escolhidos, lá na presença de Deus, se colocar como intermediário, como advogado, e vai dizer lá no dia, na glória, vai dizer: eu paguei os pecados desse povo. Eu sou o cabeça desse povo, dessa igreja, que foi comprada por alto preço. Eu que existo desde o princípio. Eu sou primogênito dentre os mortos. O que é que quer dizer isso? É a vitória que ele obteve na ressurreição. E é por essa razão que ele em todas as coisas tem que ter a primazia. A cruz é central. A cruz não deve ser um objeto de adoração nosso, mas ela é central ao plano de salvação. Porque sem a cruz, sem a morte de Cristo, os nossos pecados não poderiam ter sido perdoados. Cristo foi e pagou em nosso lugar. Ele foi pendurado ali para que nós não sofrêssemos a punição eterna. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é aquele que foi alçado até a cruz. O túmulo vazio representa também a nossa fé. Representa o fato de que a morte não pôde amarrá-lo, não pôde deixá-lo ali naquele túmulo. Não, ele foi ressurreto ao terceiro dia. E então ele vitorioso, a Bíblia nos diz que ele é o primogênito entre os mortos, como Paulo escreve aqui. E é por isso que ele tem que ter a primazia em todas as coisas. Em todas as coisas ele tem que ter o primeiro lugar. Quem é Cristo? Cristo é o Senhor do universo, por isso ele tem que ter o primeiro lugar nos nossos pensamentos, na nossa vida. Quem é Cristo? Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça, não é o Cristo cabisbaixo, é por isso que ele tem que ter a primazia. Ele é o Cristo vitorioso, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que venceu a morte. É o Cristo que tem que ter a primazia. E aqui eu relembro uma coisa, não é o Espírito Santo que tem que ter a primazia. É Cristo. E é Cristo que nos ensina isso. Nessa interação de Deus com o homem, onde os papéis foram separados e Deus é o autor da salvação e Jesus Cristo é aquele sobre a qual ela foi executada. E é aquele que opera e concretiza a salvação. O Espírito Santo é aquele que revela a Cristo. Ele não fala de si mesmo, ele fala para Cristo, ele aponta para Cristo. Vivemos numa era onde se enfatiza tanto o Espírito Santo, às vezes o culto ao Espírito Santo, irmãos, isso é uma distorção. Onde é que o Espírito Santo está sendo glorificado? Onde Jesus estiver sendo apresentado. Onde é que o Espírito Santo está sendo ressaltado? Onde Jesus estiver sendo ressaltado, onde Jesus estiver tendo a primazia. Porque somente pelo Espírito Santo de Deus é que o lugar próprio e adequado de Cristo pode ser considerado dentro da igreja e na vida
de cada um. Cristo tem que ter a primazia, esse Cristo vitorioso. E o versículo 29, o versículo 19, ele nos leva então exatamente a essa plenitude que Jesus Cristo tem. Esse Cristo que é tudo em todos. Diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Toda plenitude. A compleição, a complementação de todas as coisas. Não existe nenhuma parte que falta a Cristo. Não, nele reside toda a plenitude. Ele tem tudo aquilo que é necessário para ser o nosso Salvador. Ele é o único que pode abrir aqueles selos. Ele é o único que pode se apresentar vitorioso. É Cristo Jesus. É esse no qual reside toda a plenitude. E aí nós vemos que Cristo, como Senhor da igreja, Ele é a cabeça, é vitorioso, é a plenitude, e Ele é o autor da paz. Nós temos aqui no versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer sobre a terra, quer nos céus. É nele que nós encontramos a reconciliação com o nosso Deus. Nós que estamos em estado de inimizade, é Ele que toma a iniciativa para nos reconciliar. E é somente através dele que nós encontramos a reconciliação. Não há nenhum outro nome no qual nós possamos clamar para sermos salvos, mas no nome de Cristo Jesus. É Ele que nos reconcilia com o Deus Criador. É Ele que reconcilia a própria criação que geme em pecado, com o Deus que poderia derramar o seu julgamento sobre esta criação e aniquilar toda a terra, e estaria justamente procedendo se assim fizesse. Mas para que o seu plano seja completado, Ele reconcilia todas as coisas na pessoa de Cristo, segura o seu julgamento até o tempo determinado, para que esse povo que é seu, comprado por um alto preço, possa ser arrebanhado através dos séculos e apresentado como grande troféu, como nos diz lá Isaías capítulo 8. Eis aqui o povo, esse é o grande troféu que Jesus Cristo apresenta, um povo redimido, um povo comprado com o seu sacrifício e com a sua vitória sobre a morte. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Mas, irmãos e irmãs, como nós já ouvimos também aqui nesta manhã, você pode ter o conhecimento de que Jesus é o Senhor do universo. Você pode ter já ouvido falar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e ouvido pregação após pregação, mas o ponto central e a questão principal é quem é Cristo para você. Quem é Cristo para você? E você pode pensar até que a cruz é alguma coisa central nessa mensagem, mas você pode até usar a cruz como um amuleto, como um adorno apenas, simplesmente. E muitas vezes você até usa o Cristo pendurado na cruz também como um adorno, como uma joia. Mas o texto aqui nos diz que esse Cristo, que é Senhor do universo, esse Cristo que é Senhor da igreja, esse Cristo é Senhor da sua vida. Esse Cristo é Senhor da sua vida. E aqui, como nós já vimos, Paulo passa agora e volta essa mensagem para aqueles que são os seus leitores, a partir do versículo 21. E no versículo 21 ele diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Notem, Paulo vai ressaltar 3 questões aqui, quando a gente examina esse Cristo, Senhor do universo, Senhor da igreja, no que diz respeito ao relacionamento pessoal que nós devemos ter com Ele. E Paulo nos fala aqui da posição nossa, do propósito nosso
e fala da permanência, questiona a permanência nossa. Posição, propósito e permanência. Veja primeiro aqui no versículo 21, ele está falando da posição, do versículo 21 até o início do versículo 22. E ele diz assim: vós outros também, que outrora eres estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Percebem a mudança de posição? É isso que acontece no processo de salvação. Nós éramos estranhos. Nós éramos inimigos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento também. As coisas da palavra de Deus eram loucura para nós, não penetravam no nosso intelecto, no nosso coração. E nós concretizávamos essa falta de entendimento. Nós concretizávamos essa inimizade. Nós concretizávamos essa estranheza com as coisas de Deus em obras malignas, pecando cada vez mais e nos deleitando em nossos pecados e afundando cada vez mais na lama do pecado e nos afastando cada vez mais de Deus. Essa era a nossa posição, a não ser pela misericórdia, benevolência, graça do nosso Deus maravilhoso que nos manda Cristo Jesus. E Paulo, lembram-se, ele está falando a crentes aqui. Ele diz agora, porém a posição mudou. Essa era a sua posição. Agora, a sua posição agora é uma posição nova de reconciliação. É de volta ao lar, é de volta ao seu propósito original. Nos reconciliou como? No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Porque ele, pagando os pecados nossos na cruz do Calvário, ele faz com que um Deus que é santo, justo, verdadeiro, possa nos aceitar, possa nos receber, porque Cristo pagou o meu pecado. Porque se você entende quem é esse Cristo, se você sabe que Jesus Cristo pagou o seu pecado. Porque se você entende quem é a pessoa de Deus, o que Ele é e quem é Cristo, sabe que Cristo é o Senhor do universo, Senhor da igreja, e sabe que Ele é Senhor da sua vida, se você tem essa convicção, é porque o seu pecado foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E você mudou de uma posição de inimizade para de amizade. De uma posição de estranheza para de familiaridade. Você mudou de uma posição de obras malignas para uma posição do desejo de servir a Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Essas são as obras que Deus espera de nós como salvos, como redimidos. Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é o Senhor da sua vida, e aqui Paulo nos fala da minha posição, da sua posição, da posição dos redimidos. E agora ele fala do propósito. No versículo 22, da metade para frente, diz assim: para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por que tudo isso aconteceu? Por que essa mudança de posição? Para que nós continuemos a pecar? Para que nós continuemos nas nossas obras malignas? Não, é um milagre de Deus. Muitas pessoas não entendem que a salvação é um milagre de Deus. Tantas pessoas hoje em dia são ávidas para ver o milagre. O maior milagre de Deus é a transformação de uma vida. É a transformação do coração, da mente, do entendimento. Compreender as coisas de Deus. Esse é o grande milagre que Deus produz diariamente, o tempo todo, na sua cara, na sua vista, aos seus olhos. Para quê? Para que Ele possa nos apresentar. Nos apresentar perante Deus. De que maneira? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ah, mas eu não sou santo, não é mesmo? Não. Mas Jesus Cristo é.
Ah, mas eu não sou inculpável. Não, não é não. Mas Jesus Cristo é. Ah, mas eu não sou irrepreensível. Não é não. Mas Jesus Cristo é. E é por isso que ele apresenta como santo, inculpável, irrepreensível. Os teólogos têm um termozinho que eles usam, imputação, né? E nós entendemos que nesse processo de salvação nós imputamos os nossos pecados a Cristo, nós transferimos, esses pecados foram transferidos, e não somos nós que fazemos isso, mas é Deus que faz por nós. Essa transferência, os pecados foram colocados sobre ele. Essa morte de cruz, ela foi dolorosa não somente fisicamente, mas moralmente. Porque Cristo recebeu sobre si a negritude dos nossos pecados. Ah, mas a justiça de Cristo, aquele que cumpriu todas as coisas que Deus queria aqui nessa terra, aquele que cumpriu a lei cabalmente, aquele que foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A sua justiça foi imputada, transferida para nós. É como se ele nos cobrisse agora com seu manto de justiça. E aí Deus olha para nós e vê a justiça de Cristo. Ele vê a santidade de Cristo. Ele vê a inculpabilidade de Cristo. Ele vê a irrepreensibilidade de Cristo em cada um de nós, quando nós somos alvo dessa redenção. Cristo é o Senhor da sua vida. Esse Cristo que é o Senhor do universo. Esse Cristo que é o Senhor da igreja. Esse Cristo é o Senhor da sua vida. E aí Paulo nos relembra aqui da questão da permanência. E essa permanência ela é garantida quando a convicção ela é profunda, operada pelo Espírito Santo, quando a salvação é real. Mas Paulo sabe muito bem que no meio dessa igreja aqui, no meio de todos esses cristãos, no meio desses santos que ele está escrevendo, existiam aqueles que eram agregados, congregados, mas não eram salvos. E então ele sente a necessidade, aqui no versículo 23, de relembrar que nós temos que ter essa permanência nesse Cristo que nos garante a salvação. E ele começa esse versículo 23 com essa conjunção aqui que é extremamente incômoda. Se. Paulo, como é que você joga aqui uma incerteza no meio de tudo isso que você está falando? Paulo, você está querendo sacudir os meus alicerces? Sim, ele está querendo sim. Ele está querendo que você examine a sua vida, a sua salvação. Ele está querendo que nós venhamos realmente a nos concentrar nas coisas de Deus e ver se realmente nós estamos salvos. E ele diz, se. Então Paulo aqui, ele vai, tratando dessa questão da permanência, ele vai nos levar a um exame, vai mostrar que nós temos uma esperança e vai falar do Evangelho. Exame, esperança e Evangelho. O primeiro é esse exame aqui. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçados e firmes. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela é um alicerce real. Mas esse alicerce, ele tem que estar firmado na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. O alicerce pode ser enganoso, pode ter até uma certa profundidade, mas se ele estiver em cima de areia movediça, você vai também afundar junto. E Paulo está dizendo, examinem-se. Examinem se vocês permanecem nessa fé que vocês ouviram, se ela foi internalizada, se ela foi trabalhada pelo Espírito Santo, se ela faz parte da convicção que nós devemos ter. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, se nós estamos alicerçados na rocha, nós estamos firmes. Ninguém vai nos mover, ninguém vai nos abalar. Exame. E aí ele fala da esperança. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste. Paulo fala de esperança aqui. Esperança no linguajar bíblico e na concepção do crente
não é uma expressão de dúvida. É uma expressão de expectativa de coisas que certamente virão. E aqui Paulo está dizendo que se o nosso alicerce não for firme, nós vamos nos afastar, afundando ali da esperança. Mas o crente, o verdadeiro crente, aquele que teve o seu coração e os olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, aquele que no seu coração a sua confiança está colocada no Senhor da glória, naquele que é o único Redentor, no único nome no qual a salvação, a esperança vai estar presente. E é por isso que Pedro nos relembra lá, 1 Pedro 1,25, que nós devemos estar sempre prontos. Para quê? Para falar com mansidão e temor da esperança que nós temos em nós. Como é que está a sua vida? Você exala esperança ou você exala pessimismo? A sua concentração está na pessoa de Cristo e na esperança que Ele traz? Ou está no pessimismo da conjuntura, nos nossos ajuntamentos, junto com os nossos amigos, nós só falamos e somos pessimistas sobre tudo, esquecemos de falar da esperança, nos afastamos dessa esperança? A nossa permanência na fé é evidenciada por esse exame, pela esperança, e é uma esperança que está acoplada aqui ao Evangelho. É uma esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. Essa esperança está unida às boas novas de salvação. Há redenção. Há a possibilidade de estarmos reconciliados com o Pai. E concretamente nós já experimentamos isso aqui nessa terra. Nós já experimentamos as bênçãos de saber que há um que é o Senhor do universo, que é o Senhor da igreja e que é o Senhor da nossa vida. Nós já experimentamos a comunhão dos santos, pessoas de diversas nacionalidades, vem alguém do Zâmbia, vem alguém dos Estados Unidos, de algum outro lugar, e nós sabemos que temos uma comunhão, temos algo em comum, o alicerce é o mesmo, a fundação é a mesma, a firmeza é a mesma. Por quê? Porque o Cristo é único. O Cristo é aqui no Brasil, é lá no Zâmbia, é lá na Europa, é lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar. É o Cristo que veio e com o seu Evangelho, com as boas novas, esse Evangelho é pregado a toda criatura debaixo do céu. E aí você diz, Paulo, mas você está errado, porque o Evangelho ainda não foi pregado a todo mundo. Ah, mas a mensagem, e o sentido aqui é que a mensagem é para todos. A proclamação é para toda criatura debaixo do céu. A mensagem de salvação é aquela que Paulo pregou lá em Atenas. Agora comanda a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, que reconheçam a sua pecaminosidade. E ao reconhecer a sua pecaminosidade, vejam que nada podem e que tem que se jogar na misericórdia do Deus que mandou um Salvador. Ele é o único nome no qual há salvação. Essa mensagem é universal. Ela é para todas. Essa mensagem é para ser pregada a toda criatura debaixo do céu. A esperança é a esperança do Evangelho. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Essa é a questão principal. Qual a impressão, então, que nós temos de Cristo, meus irmãos, já caminhando para uma conclusão? Qual a imagem que nós proclamamos de Cristo? É do Cristo vitorioso ou é do Cristo cabisbaixo? Qual o impacto que Cristo tem na sua vida e na vida de outros através do seu testemunho? O Cristo que é pregado hoje, será que é o Cristo das Escrituras? O seu Cristo é o Cristo das Escrituras? É o Cristo vitorioso? Ou ele é um Cristo condescendente, impotente, um Cristo que está à mercê das pessoas, um Cristo que vive da caridade alheia, suplicando a atenção das pessoas? Quem é Cristo para você? Paulo estava preocupado em falar a esses irmãos, como fala a nós hoje.
que o nosso Cristo tem que ser aquele que é Senhor do universo, Senhor da igreja, Senhor da sua vida. E eu encerro nesta manhã com esse poema de Gioia Júnior sobre Cristo. Note nesse poema que temos dois pontos de vista apresentados. E inicialmente ele está tratando de uma visão muito comum que as pessoas têm de Cristo e que ele vai discordar dela no final. Quem é Cristo para você? O nome do poema é Rude Cruz, de Gioia Júnior. E o poema diz assim: disse um poeta certo dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele em que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou, e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora em busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia, que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz, a rude cruz, a cruz que ele usou, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua. Essa cruz era minha. Participe do 21º Encontro da Fé Reformada. Vivendo no Poder do Cristo Vivo. De 8 a 11 de novembro, no Teatro Manauara. Informações e inscrições 3645-1724. Realização e coordenação: Igreja Presbiteriana Cidade Nova em Manaus.